A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui nesse feriado de 7 de setembro para conversarmos um pouco mais sobre a preservação da vida à luz do Espiritismo. Dentro deste mês, de valorização da vida, Setembro Amarelo, hoje com o Manuel Soares vamos falar um pouco mais sobre a preservação da vida no aspecto mais geral. Mas antes de iniciarmos o programa, vamos fazer a nossa oração, levarmos o nosso pensamento a Deus, rogando a Ele, Pai de infinita bondade e justiça, que nos proteja hoje, nesse 7 de setembro, o nosso país, principalmente os nossos governantes, para que possam ter consciência da sua posição e da sua influência sobre nós. Rogamos aqueles também mais necessitados possam receber o auxílio da espiritualidade, para que possam vencer essas dificuldades momentâneas que passam e que tenham esperança na vida. Que assim seja. E agora nós vamos iniciar nosso programa hoje com Manuel Soares, falando sobre a preservação da vida à luz do Espiritismo. Bom dia, Manuel. Você pode falar por que você trouxe esse título, Preservação da Vida? Bom dia a todos. Bom dia, Fred. Que os amigos espirituais nos fortifiquem, nos amparem nesse dia. E como foi dito também pelo Fred na prece inicial, hoje, dia 7 de setembro, dia da nossa independência do Brasil, que a gente possa elevar as nossas vibrações para o nosso país, para que possamos sempre estar melhorando, progredindo sobre todos os aspectos na nossa pátria, principalmente, como ele também falou na prece, para os nossos governantes, as pessoas que têm o poder de conduzir a nossa pátria, que possam ser iluminados, ser amparados, para que melhores decisões possam sempre ser tomadas em prol do nosso país e de toda a sua população. Fred, esse tema, preservação da vida à luz do Espiritismo, nós trouxemos de uma forma mesmo para enfatizar, Ou seja, para refletirmos nesse mês de setembro, Que é o mês que a gente chama de Setembro Amarelo, com relação à preservação da vida mesmo. Hoje é nosso primeiro programa de setembro, Então, pensamos nisso. E nós falamos à luz da doutrina espírita porque nós somos espíritas e a doutrina espírita, ela traz para a gente bastante informação. E aí, ou seja, todas as religiões, com muita propriedade, trabalham neste tema tão importante de preservação da vida. Isso é ótimo, isso faz com que todas as pessoas nesse momento reflitam, se liguem nessa proposta, Deus deu para nós a vida, e nenhum de nós tem direito de recusar a vida, de recusá-la, porque é para o nosso benefício espiritual, para o nosso progresso. Mas a doutrina espírita, que a gente também conhece como doutrina dos espíritos, foi trazida por eles, os espíritos, que vivem lá no mundo espiritual, lógico. E com isso, eles trouxeram para nós, comprovaram para nós a continuidade da vida de uma forma insofismável, Ou seja, nós não temos a menor dúvida de que a vida continua após a morte do corpo físico, E a doutrina espírita, por trabalhar muito com isso, desde o seu surgimento, porque quando a gente fala doutrina dos espíritos, porque ela foi trazida, pelos espíritos mesmo. As mensagens começaram a chegar por médiuns, e aí isso tudo foi trazendo para nós informações que quem estava ditando, quem estava trazendo aquilo eram espíritos desencarnados. Então prova
que todos nós, quando não tivermos mais no corpo físico, estaremos vivendo no mundo espiritual, com detalhes, com informações precisas, né? E dar continuidade da vida após o corpo. Então, enfatizei a luz do Espiritismo, porque o Espiritismo, entre as suas informações, entre os seus preceitos, ele fala da vida espírita, ou seja, da vida no mundo espiritual. Temos livros sobre isso, dentro do próprio Livro dos Espíritos, temos lá uma faixa de perguntas que são dedicadas à vida espírita, ou seja, à vida no mundo espiritual. Os livros de André Luiz falam sobre isso, os livros de Emmanuel falam sobre isso, os livros de Manuel Filomeno Miranda falam sobre isso, de Ivane Pereira, enfim. É muito material que não nos deixa a menor dúvida com relação a essa vida e, mais ainda, nos esclarece como essa vida acontece, em detalhes, em pormenores. Então, nós entendemos, espíritas, que a vida aqui na matéria, ela é útil porque a gente passa por um período aqui para progredir, para poder melhorar, para poder reparar, e depois disso nós vamos retornar ao mundo espiritual. E vamos retornar como? Vamos retornar baseado naquilo que nós estamos fazendo aqui, né, na nossa vida, com as nossas atitudes e ações aqui. Isso é importante, a doutrina espírita para nós é muito clara, né? Ou seja, a vida continua. Não adianta eu terminar com a minha vida do corpo aqui em qualquer hipótese, que eu vou estar do lado de lá tendo a vida espiritual. E as consequências podem ser bem fortes dependendo das minhas atitudes. É muito interessante falar nisso, né? E a literatura, justamente nessa parte que fala do plano espiritual, o grande enfoque dela é justamente transmitir as consequências, né? Tudo que a gente planta aqui, né, durante encarnado, a gente vai colher de alguma forma quando a gente desencarnar e encontrar no plano espiritual, né? Você falou as consequências, mas assim, se nós tivermos as consequências de uma forma geral, né? Mas é bom a gente colocar para o nosso ouvinte que é tudo de acordo com a justiça de Deus em função das nossas atitudes, né? As consequências podem ser maravilhosas, né? Isso. E podem ser danosas se a gente não tiver uma vida respeitosa, regrada aqui enquanto encarnado. Ou seja, estaremos no mundo espiritual numa situação de continuidade daquilo que nós vivemos aqui na Terra e como encarnados. Muito bem. Mas você falou que o Espírito traz esse monte de informações, né, para a gente ir estudando e aprendendo. Mas antes do Espiritismo, a gente não tinha nenhuma informação? Sim, nós tínhamos, né? Muitas informações. Na realidade, quando os Espíritos trouxeram isso, que Kardec anotou isso, na realidade não foi Kardec, né? Às vezes, eu queria colocar isso porque às vezes as pessoas falam a doutrina de Kardec, né? Você é kardecista, né? A doutrina não é de Kardec, a doutrina foi trazida pelos espíritos através das comunicações. Kardec, por uma contingência da vida, por um compromisso de vida, ele foi convidado a assistir, ele era um professor, era um espírito nobre, com muito conhecimento, ele se interessou, ele foi acompanhando e ele catalogou, ele pegou aquelas informações, ordenou e publicou os livros. Mas essa doutrina é a doutrina que os próprios espíritos trouxeram, né? Então, nós temos condições de dizer que existe na doutrina espírita, fora os livros de Kardec, muitas informações em outros livros, né? Os livros trazidos pelo Chico, pelo Divaldo Franco e outros autores que eu coloquei aqui, através de espíritos como André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, uma série de outros. Isso tudo vai nos trazendo, né, mais informações, vai aumentando o nosso conhecimento. É só questão da gente estudar e compreender. Muito bem. Pegando um gancho aqui só do Allan Kardec, que você falou, né, de como Sim. foi feita a obra, né, lembrar a todos que a partir do dia 30, né, do mês passado, a biografia de Kardec, né, o filme Kardec, já começou a estar disponível nas plataformas de streaming, né? Então, sim. Isso a é bom. Netflix, a Globosat, essas outras plataformas de vídeo também começou a divulgar. Então, todo que estiver interessado em saber como é que foi, porque
esse filme pega justamente a parte da codificação, né? Não fala tanto da vida antes, né? Fala sobre Kardec, né? Que antes não era Kardec, né? É, Então, parte dessa vida até quando queimaram os livros, né? Em Barcelona. Então é um filme muito interessante que fala sobre toda a parte da codificação de como começou, como as dificuldades que Kardec passou nesse processo. E para quem não assistiu, não teve a oportunidade, é um filme muito sóbrio, muito bem feito, né? Muito assim respeitoso e tudo. Eu achei o filme muito bom. Desses filmes todos que a gente tem visto sobre a doutrina ou com fundamentos doutrinários espíritas, eu estava comentando com a minha família que eu achei o Kardec assim muito bem conduzido, né? Dentro das sequências de cenas e tal. Eu achei muito bom. Os outros também foram bons, lógico. Mas eu especialmente gostei muito do Kardec. Então fica aí o incentivo, né? Mas eu entendi que você me perguntou também se antes do Espiritismo, né, nós não tínhamos essa informação. Eu me estendi um pouquinho mais porque eu gostaria de falar que eu queria falar sobre essa parte de Kardec, né, para a gente ajudar os nossos irmãos que às vezes não são espíritas, entenderem que não foi Kardec que fundou a doutrina, que trouxe a doutrina para nós, né? A doutrina foi trazida por informações espirituais, através de comunicações mediúnicas que Kardec estudou, analisou, refletiu, para ver a veracidade, para ver o conteúdo. E ele teve esse trabalho enorme, né, para fazer isso. Então ele foi o que a gente chama de codificador, como se fosse o catalogador, que organizou todo esse processo, né? Mas as ideias não são de Kardec, apesar dele fazer muitos comentários nos livros, tentando ainda elucidar mais por tudo aquilo que ele tinha observado lá durante as manifestações e uma série de coisas, né? Agora, se nós tínhamos informação dessa vida futura antes, né? Lógico que tinha, né? Nós temos no Evangelho, por exemplo, de Jesus, a gente podia citar, eu lembrei de anotar aqui o fato do acontecimento da Páscoa, né? Em que Jesus, depois que ele foi crucificado, morto e sepultado, ele ressurgiu em espírito, né? Cheio de vida, dando maior prova da sua sobrevivência imortal. Aí as pessoas podem falar assim, mas ele estava em espírito, como é que as pessoas depois, como o caso de Tomé, foi lá e tocaram em Jesus? Só que o espírito, ele pode estar materializado, ele pode estar numa condição que a gente chama de mais envolvimento material, né? Isso, o espírito pode fazer isso. A doutrina espírita já fez essas experiências também. Então Jesus apareceu, né, para os seus familiares, apareceu para Maria, para tudo lá naquela face do túmulo lá, em espírito, e depois para Tomé, para provar que era ele mesmo, tocando nas suas feridas, né? Então, a primeiro fato que a gente podia lembrar da continuidade da vida é a própria de Jesus, né? Outro momento também é quando ele fala com Nicodemos, né? Em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, para nascer de novo, vocês têm que estar ligados a um novo corpo. Para você estar ligado a um novo corpo, mostra para nós que esse espírito meu, por exemplo, não se desfez quando eu desencarnei, né? Eu continuei como espírito, fui ao mundo espiritual e depois programei uma nova vida para mim no novo corpo. Então isso prova que o nosso espírito não termina quando não morre, quando o corpo físico morre. São algumas colocações. Então existem várias passagens, várias afirmações no Evangelho, nos próprios livros nossos, que comprovam isso. Muito bem. E é interessante, você fala que acho que a palavra só é continuação da vida, né? Então ela continua. Sim. Não há uma quebra e não há nenhuma evolução com a passagem, né? Isso que a doutrina espírita tenta reforçar em nós, né? Que a gente continua. Então, se a gente está num nível aqui, num pensamento, com a nossa cabeça cheia, quando a gente se encarna, a gente continua assim. Se a gente está bem, se a gente, né, vive uma vida tranquila, né, com boas ações, a gente continua assim. A gente não, quando a gente morre, a gente, vamos colocar assim, não vira anjo, né? A gente continua do jeito que a gente está e a gente vai continuar vivendo a vida conforme a gente vive. Né, não há esse salto. Isso é muito importante quando a gente, né, passa
a falar, né, sobre a preservação da vida, É, né? verdade. Então, Você está falando e a vida continua, né? Tem até um livro de André Luiz, né, daquela sequência do André Luiz que chama E a Vida Continua, né? Dentro dos livros que ele trouxe para nós, né, que começou lá com o Nosso Lar, tem um livro cujo título é E a Vida Continua, né? Então, se alguém quiser ter mais informação, pode ler inclusive esse livro também. Aí, quando você fala com relação à preservação da vida, depois disso tudo que nós já estamos falando aqui, né? Ou seja, como é que nós vamos nos ver do lado de lá? Vamos nos ver em função das nossas posturas, né? Da nossa conduta, dos nossos atos. Então, preservar a vida é uma coisa importante para isso, porque se eu não preservar a minha vida, se eu desfizer da minha vida, eu não vou estar bem quando eu chegar do lado de lá. Olha só, no Livro dos Espíritos, no capítulo 11º, que tem o 11º, que tem o título da Lei de Justiça, Amor e Caridade, na questão 880, tem a pergunta assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Vou repetir. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos responderam a Kardec quando ele fez esse questionamento, né? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, ou seja, o primeiro direito que nós temos, que Deus nos deu, é a vida, que nos deu a vida. Ele nos criou como espíritos e durante a nossa vida espiritual nós teremos algumas vidas materiais. Então, nós não devemos atentar, né, contra a vida de nenhum semelhante nosso, nem com a nossa própria vida corporal, ou seja, atentar, né, contra a nossa vida. Esse atentar, a gente tem que colocar de uma forma ampla. Não é atentar com o ato assim, de nos matarmos, mas às vezes atentar contra o próprio corpo, não respeitando o corpo, prejudicando o corpo com atitudes, né? Por exemplo, sempre damos exemplos: bebida demais, fumo demais. Em tese, nós estamos atentando contra o nosso corpo, porque às vezes nós vamos prejudicá-lo tanto que nós vamos falecer do corpo antes do que às vezes a gente iria se tivesse uma vida regrada. Aí isso na doutrina espírita nós chamamos de suicídio indireto, né? E aí a gente volta ao mundo espiritual com o prazo de validade vencido antes do prazo, porque nós aceleramos o nosso retorno. Aí não é um ato bom, né? Nós desprezamos o período de vida que nós teríamos, nós desprezamos o nosso corpo físico e aí nós contrariamos a lei de Deus. Isso. E tem outras formas, né? Os exageros da adrenalina, né? Com algumas situações de perigo, né? Quando nos colocamos em situações de perigo sem necessidade. E também colocando em perigo através de excessos de todas as formas, né? De preocupações excessivas também. Tudo isso pode comprometer o nosso organismo físico e aí nós podemos, às vezes, acelerar o nosso retorno espiritual por deficiência física, quando nós teríamos um plano de vida maior, coisas a realizar mais. É importante a gente refletir sobre isso, porque se nós estamos prejudicando o tempo de vida nosso, seja de forma for, nós estamos contrariando aquilo que Deus nos deu, o direito de viver. E por que a gente vem aqui? Por bondade de Deus, para a gente reparar as faltas e para a gente progredir. Se a gente não faz isso, não repara as faltas e a gente não progride, nós estamos perdendo uma oportunidade de caminhar. E aí essa oportunidade pode, às vezes, até nos prejudicar, dependendo de onde nós vamos retornar ao mundo espiritual, em função dos nossos delitos. Isso. Né? Lógico que tudo é medido na justiça de Deus, né? E Ele é muito mais perfeito que nós para julgar cada atitude da pessoa. Mas, né, o próprio Livro dos Espíritos nos traz, né, que mesmo em situações, vamos colocar assim, desculpáveis de qualquer ato contra a vida, a falha, né, vamos dizer assim também, de você tirar a vida antes do prazo, já é uma consequência que você vai ser trabalhada com você no plano espiritual. Então,
mesmo que de uma maneira geral você não vá para um lugar pior, né, quando morrer, você vai ter que passar por um período de aprendizado e isso vai atrasar, né, o seu progresso. Então, se a gente está progredindo para ser melhor e alcançar um nível de elevação maior, se a gente comete alguns atos, a gente vai atrasar. E esse atraso pode prolongar por um tempo muito grande. Né? É verdade. Então, que a gente, né, consiga viver aqui de uma maneira a superar, né, todos os nossos anos de vida. Né? É como se fosse um mau aluno que não repete de ano, mas em compensação não estudou o suficiente para na vida profissional dele, depois ele desenvolveu o que poderia, né? Isso. Aí ele fica um pouco atrasado, depois recupera, né? Mas podia ter sido melhor, né? Isso mesmo. Bom, você também nos trouxe alguns trechos, né, da redação do Momento Espírita. É verdade. Pra gente trabalhar. Eu vi isso, achei interessante, um tópico, né, pequenininho, da redação do Momento Espírita, que foi publicado no dia 29/3/2010. E diz assim, ó: o nosso corpo físico é matéria, e como tal tem que se dissolver um dia. Mas somos espíritos imortais, e não apenas um corpo que desaparece na poeira do chão. Para que atinjamos a perfeição, é preciso mergulhar na carne através da reencarnação. Ao homem é dado morrer uma só vez, assegura o Evangelho. Ao espírito não é possível a morte. Dessa forma, não nos iludamos. O túmulo não é o fim da vida, é apenas o começo de uma nova fase de aprendizado para o espírito imperecível. Só gostaria de explicar aqui, quando ele fala assim, ao homem é dado morrer uma só vez. Aí alguém pode falar assim, mas não existe a reencarnação? Então, você falou que é só uma vez, nós só temos uma vida. É porque o homem, quando se fala homem, é nós no corpo de carne. Nós espíritas chamamos, né? Homem é aquele que está encarnado, a mulher, e fora a vida espiritual a gente chama de espírito. Então, a este corpo que eu tenho agora, nesta vida, eu só posso morrer uma vez com esse corpo, não é? Porque esse corpo aqui não tem jeito dele morrer, depois eu voltar nesse corpo aqui. Vou voltar em outro corpo. Então, o outro corpo, um dia que eu tiver nele, também só é possível morrer uma vez. É nesse sentido, né? Porque o homem é o espírito encarnado. Tá? O próprio Manuel irá morrer apenas uma vez, né? Porque o espírito só pega, né, só vai pegar da personalidade, vamos dizer assim, né, e desses atributos, né? O Frederico só vai ver uma vez, porque na próxima encarnação já não vai ser Manuel, já não vai ser Frederico, vai ser outra pessoa, vai ser outro homem, né, ou outra mulher, não sei, né? E nós vamos morrer de novo. Então, o corpo físico ele morre uma vez só, que não tem jeito. Agora o espírito não, ele vai continuar vivo e depois em outras encarnações virá como outras pessoas em outros corpos, né? Isso mesmo. É só para esclarecer esse detalhe, porque senão pode confundir, né? É isso. E quando a gente fala, né, que a gente continua com a vida, acho que tem algumas pessoas que podem ter uma falsa impressão que a gente, às vezes, pode até incentivar, né, a prática do suicídio, mas a gente fala de continuidade justamente para destacar isso, porque algumas pessoas pensam que quando morre, acaba, né, que a gente... Né, a gente está atravessando por um momento difícil, está com nossos problemas e a gente vê nisso uma saída porque a gente vai esquecer, a gente vai apagar. E não, a gente vai continuar justamente com esses problemas e caminhando. E muitas vezes a gente não vai ter os meios de solucioná-lo do outro lado, né? A gente vai apenas levá-los. E você falou uma coisa importante, que às vezes a gente vê no meio espírita algumas pessoas brincando, isso eu vou deixar para resolver na outra encarnação, né? Na realidade, a gente teria que preocupar e resolver as coisas que são possíveis agora mesmo. Porque se a gente pode resolver agora e quer deixar para depois, nós estamos, como você falou, atrasando a nossa caminhada. E o fato de não fazer o bem já é um mal, os espíritos dizem para nós. Não é aquele mal que estou fazendo mal para os outros, não. É um mal para mim mesmo, né? Eu podia estar caminhando mais... Estou acomodado e vou deixar para resolver isso depois. Né? Então, e depois a gente vai ter mais dificuldades, né? A gente vai perder as oportunidades. Eu estou atrasando a minha marcha, né? Estou atrasando a minha marcha. Só para a gente refletir sobre isso, né?
Lembraremos sempre da nossa falta, do nosso erro? Nós estamos falando na primeira parte sobre a preservação da vida, a preservação do nosso corpo, das nossas atitudes. Kardec perguntou aos espíritos, né? Ele está isso lá no Livro dos Espíritos, se nós vamos lembrar sempre da falta, do nosso erro que cometemos. E os amigos espirituais, na questão 621 do Livro dos Espíritos, responde que sim, porque essas faltas cometidas e os acertos também estarão sempre gravados na nossa consciência. Porque Kardec perguntou assim, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos falaram assim, na consciência. Então todos nós, né, temos a consciência, que a gente chama consciência espiritual, não é? Que grava tudo que nós fazemos na nossa vida. Todos os atos mais simples aos mais complexos. E isso fica gravado na nossa consciência. Então, por isso que a gente tem um ditado que fala que a nossa consciência é o nosso juiz. É uma grande verdade, né? A lei de Deus está na consciência, ou seja, na nossa consciência, a gente sempre sabe o que é certo e o que é errado. E a gente faz as nossas atitudes, pratica as nossas atitudes, mesmo sabendo se estamos fazendo errado ou não. Então, isso fica gravado para todo sempre. É o nosso arquivo espiritual. Sim, e vamos, né, ter que trabalhar, vai trabalhando isso, vai evoluindo e equilibrando, né, à medida do possível, os nossos erros, né? Por isso eu queria citar do livro aqui Uma Vida Continua, que é o livro de André Luiz, que foi psicografado pelo Chico Xavier. Lá na introdução do livro, a introdução foi escrita pelo Espírito Emmanuel. Ele fala assim, ó, quanto mais rebelde a criatura perante a verdade é a lei de Deus, né? Mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da própria rebeldia. Vou repetir. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da própria rebeldia. Então, a preservação da vida, ou a não preservação da vida, é um ato de rebeldia, né? Um grave ato de rebeldia. Então, lógico, as consequências vão trazer aflição. Isso é o Emmanuel falando. E no Obreiros da Vida Eterna, outro livro de André Luiz, também psicografado pelo Chico, lá no capítulo 1, fala assim, ó, ousamos, é o instrutor espiritual falando, olha só, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor de nossos semelhantes, defrontados por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Quer que repete? Repetir, Pode. né? Então, o instrutor falando, né, no livro Obreiros da Vida Eterna, instrutor espiritual. Ousamos rogar vosso interesse para todos nós, leitores, né? Generalizado pelos que erram. Então, o nosso interesse por aqueles que erram e que estão no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios de Deus. Infelizes não porque Deus quis, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Então, ou seja, nós somos os construtores do nosso destino, né? Como disse Jesus, nós somos os artífices da nossa vida, né? Muito bem, né? E fala também, né, da nossa oração por aqueles, né, que estão em Sim, sofrimento, pois né? é, pedindo para que nós possamos orar, a esmola do porque nosso tempo. a gente não imagina o quanto essas orações têm poder de ajudar esses nossos irmãos, sejam parentes nossos ou não, né? O próprio André Luiz, só um minutinho, no livro, né, ele comenta para nós lá que ele estava numa situação complicada no mundo espiritual antes de se tornar o André Luiz que a gente conhece, que trouxe esses livros, porque ele teve um suicídio indireto, né? E uma senhora que era uma paciente dele rezava por ele, e ele falou que ele sentia uma melhora muito grande quando essa prece chegava até ele. Ele foi descobrir que era uma paciente dele. Uma paciente dele estava rezando para ele, trazendo um benefício tão grande. Então, quantas mais pessoas estiverem
vibrando, orando por alguém, mas esse alguém está sendo ajudado. Ou esses alguém, né? Vamos colocar assim. Isso que não é que o espírito, principalmente em situação que está aflitiva, vai receber a oração, vamos dizer assim, no ouvido ditada. Direto. É justamente essa vibração, né? Porque vai acalmar nessa aflição, vai dar um alento, um conforto, mesmo que momentâneo para ele, que vai permitir ele sair daquele conflito. E vai permitir que ele raciocine de uma maneira mais calma e pode ser uma porta de entrada da espiritualidade para auxiliá-lo. Então, por isso que a importância da oração. Vai criar uma condição benéfica para ele, mesmo que ele não sabe de onde está vindo, né? E aquilo pode permitir que num momento ele lembre de fazer uma oração, de mudar o seu pensamento e abrir essa porta de contato com os amigos espirituais que estão sempre ali tentando ajudar, mas a conexão não se faz. Aí, nesse momento, a conexão pode se fazer, né? Justamente. Bom, e agora a gente vai entrar num trecho, né, é uma resposta, né, de um espírito de uma senhora que se suicidou, trazidas através de uma comunicação mediúnica. Esse trecho está numa cartilha, um conjunto de mensagens, né, que a FEB disponibiliza sobre preservação da vida. Então, se você tiver interesse, a FEB sempre divulga essas cartilhas, né, com o tema que está em voga. Tem suicídio, tem sobre o aborto. Então, você pode pesquisar no Google, né, que o link acho que fica meio comprido, mas coloca FEB em defesa da vida, diga não ao suicídio. Isso. Em defesa da vida, suicídio não. Em defesa da vida, suicídio não, Federação Espírita Brasileira. É um livretozinho, né, que tem várias narrativas. Nós trouxemos alguns poucos apontamentos aqui só para enriquecer os nossos estudos de hoje, né? Isso. E só uma observação, né, que nem todos os casos, né, que a gente falou anteriormente, são iguais, né? Vai depender de cada um, da intenção e da condição de cada um em cada aspecto da vida, né? Nunca tem um determinismo, né? Não existe igualdade, né? Tem várias nuances. Mas o que a gente trouxe aqui é o caso de uma senhora, né, Fred? Que foi trazida, ela respondeu isso durante uma reunião mediúnica, e a FEB colocou nesse livreto. Nós pegamos alguns tópicos, porque não daria para a gente, no horário, fazer, mas é só para trazer alguma informação para os nossos ouvintes. Então, a irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Eles perguntaram ao espírito se antes, né, dela cometer a atitude dela e tudo, se ela tinha alguma religião, né? Ela responde: seguia a fé religiosa, como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de crer, na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui, como a vejo, tão cheia de problemas, ou talvez, mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. Ou seja, a grande maioria das pessoas ainda não tem esse conhecimento, ou se tem, não se liga a essas informações. Ou seja, a pessoa está vivendo a vida do corpo, ela não está preocupada e depois que o corpo vai acabar, porque vai acabar um dia. E aí? Nós vamos voltar para o mundo espiritual. E como é que vai ser esse mundo espiritual? Como é que eu vou ficar? As pessoas não querem viver a vida material, né? Você tem religião por ter, né? Que nem fica da moda. Tem que ter uma religião, então... eu sou porque a minha família era, porque eu fui levada, né? Isso existe em todas as religiões, né? Mesmo na doutrina espírita, que esclarece tanto e tanto para nós sobre a vida espiritual, nós temos esse trabalho dentro das casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, conversando com os espíritos. Mesmo assim, nós temos irmãos na doutrina espírita que são espíritas por serem espíritas, porque foram criados, porque são simpáticos à doutrina, mas não aprofundam, não trazem para si esses conhecimentos a fim de análise, de reflexões, né? Isso acontece mesmo. E ela era uma situação semelhante, né? Quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? Não conseguia sequer mover um dedo, mas, por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida, e por muito tempo. Ou seja, tá vendo? Olha que interessante. Ela falou que na narrativa dela, ela não conseguia mover um dedo, mas ficou consciente, completamente lúcida por muito tempo. E aí, se você está lúcida e não sabe o que está acontecendo, pode vir uma série de problemas, né? Às vezes tem casos, né, que pessoas que desencarnam num acidente, e dependendo da condição espiritual,
ficam arraigadas, ligadas àquele acidente ali, tentando se livrar, não sabe por que aconteceu aquilo, se enxergando caído na estrada e ao mesmo tempo em pé do lado. São situações assim que trazem aflição para o espírito, né? No caso de uma vida interrompida de uma forma brusca, às vezes com a falta de cuidado, que você traz alguma culpabilidade, né? Isso. Quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnado? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvi os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também a suplicar socorro. Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver, pelos nós de uma corda grossa. Senti em mim um fenômeno de repercussão que não sei definir. Todos os baques do corpo no veículo, em correria, atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame. Vi-me desnuda de chofre e tremi de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam a pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dignidade feminina rebanhada aos meus olhos, ou se a dor indescritível que me percorria a forma em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes me achava no conforto do meu leito doméstico, tive de aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal dos que eu vira morrer, quando menina, no sítio do meu pai. Então, clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava, nem via. Essa senhora, ela se suicidou, né? Aqui na narrativa que não fala como ela fez, mas foi um suicídio. Por isso ela está passando por tanta dificuldade, porque ficou atrelada ao corpo ali, né? Nós temos narrativas em outros livros que às vezes o espírito acompanha o corpo depois ao cemitério, né? E fica ainda vendo ser devorado pelos vermes. Alguns espíritos passaram por situações semelhantes, porque aí, como ela falou aqui, né, a própria a memória dela, o remorso, né, a culpabilidade faz essa afinização com aquele corpo que ainda não era o momento de ser largado, né? Havia muito fluido vital, ela tinha compromisso de vida e ela fez um ato muito forte contra a lei de Deus. Então, todo esse sofrimento que ela narra aqui, cada um vai narrar de uma forma. Você vê, o dela é bastante doloroso, você vê a narrativa muito difícil, né? É porque a própria condição, né? Já tem uma dificuldade desse rompimento desse laço, porque é antes da hora. E o próprio remorso de ter feito aquele ato vincula ainda mais, né, o espírito ao corpo, né? Quanto mais vinculado à matéria, mais difícil a separação. Então cria esses dois aspectos que levam, infelizmente, a esse ela estado. vendo aquilo tudo, ela estava assim, o que aconteceu, né? Ela nem imaginava, não estou em espírito, né? E estou vendo o meu corpo em função do meu ato, mas ela não tinha essa consciência, ela não tinha essa compreensão, a ficha não caiu, porque não há uma conscientização, né? A gente tem que, durante a nossa vida material, ir nos preparando para esse fato que irá acontecer, refletindo sobre isso, né? Bom, eu vou prestar atenção se eu começar a ver umas coisas diferentes, porque eu já sou do lado de lá, né? Mas as pessoas acham, na hora lá, né? Ou então isso não vai acontecer, não existe nada depois, olha só, né? Ela, pelo menos, tinha o lado religioso, mas o que ela tinha de religiosidade dentro dela, a gente não sabe, né? Recorreu à prece no sofrimento? Sim, mas orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio de angústia, atormentado por dores físicas e morais. Além disso, para salvar o corpo que eu mesma destruíra, a oração era um recurso de que lançava mão muito tarde.
Veja só a importância. Ela falou que orava, mas ela não tinha condição de orar, ela não tinha esse hábito. Ela não sabia orar. Vê que ela estava falando, Deus, me dá o corpo, eu quero me ligar nesse corpo. Porque ela estava pedindo uma coisa que era impossível, não é? Pelo fato dela não saber o que tinha acontecido. Se ela estivesse orando com mais calma, bom, já que eu cometi esse ato, já que o meu corpo está nessa condição, Deus me ajuda nessa minha nova situação agora espiritual, me ampara, né? E com fé e com conhecimento. Mas a pessoa que não tinha uma religiosidade só quer voltar para o corpo. Ah, aquele corpo está sendo mexido, é o meu, eu quero tomar posse dele. Quer dizer, os intuitos, os desejos são inconcebíveis, né? Não tem validade mais. Então, aí ela fica mais desesperada, a prece em desespero, dependendo do que está sendo pensado e falado, não vai encontrar repercussão, porque é impossível daquilo ser atendido. E às vezes a pessoa entra mais em sofrimento, em raiva, porque começa a desacreditar e aí a coisa piora toda, né? O encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? Hoje sei que muitos deles procuravam auxiliar-me, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude das forças físicas. As energias do corpo abandonado, como que me eram devolvidas por ele, e me achava tão materializada em minha forma espiritual quanto na forma terrestre. Senti-me completamente sozinha, desamparada. Assistiu o seu próprio enterro? Com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Vamos voltar aqui nessa situação, se ela tinha amigos, não. Sempre nós temos amigos espirituais familiares, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, que estão sempre procurando nos ajudar. Mas depende da nossa conscientização. Ela não tinha conscientização nenhuma da vida espiritual, não tinha estudado, não tinha preocupado com isso. E ela ainda estava muito materializada, porque ela viveu uma vida de materialidade e não de espiritualidade. Com todos nós somos conduzidos um pouco por aí. Mas olha só, ela estava muito atrelada ao desejo de voltar ao corpo, né? Isso. Então o espírito dela, né, estava muito materializado em função da sua condição e do seu desejo. Então as visões espirituais dela eram torpes. Ela não tinha uma visão espiritualizada, ela estava com a visão ainda muito materializada. Então os espíritos que são mais diáfanos, estão em outra dimensão, não conseguiam ser vistos por ela, por causa da condição espiritual dela, né? Então, olha só, ele fala que as energias do corpo abandonado ainda eram devolvidas para ela, ou seja, havia uma ligação muito forte material ali entre ela e o corpo físico. Então, apesar deles estarem lá, ela se sentia sozinha, ela não via ninguém, porque ela só via o corpo, só via o pessoal mexendo no corpo dela, essas coisas todas, né? Bem. Aí ela perguntou se assistiu o próprio enterro, né? Com o terror que o amigo é capaz de imaginar. Então ela acompanhou o enterro e chegou a ver o corpo ser enterrado. Ela não narra se ela ficou lá dentro. Ou pelo menos eu não trouxe esse pedaço aqui, porque eu não podia trazer todos os questionamentos, eu saltei para depois já fazer a parte final de esclarecimento para nós, né? Porque não vai ficar nessa condição para sempre. Nós vamos ver agora a ajuda, né? Isso. Nosso horário já está em cima da hora. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Sim, mas não poderia vê-los. Estava mentalmente cega de dor. Senti-me sob a terra, sempre ligado ao corpo, com alguém a se debater no quarto abafado, lodoso e escuro. Ah, eu tinha esquecido. Ela fala aqui que realmente ela ficou ligada ao corpo, né? Não entrou no detalhe se viu quanto tempo, processo, porque ela não entrou nesse detalhe, pelo menos aqui. Tem alguns que acompanharam isso tudo. Olha que coisa difícil, né? Muito doloroso. E o que aconteceu em seguida? Até agora não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição dos meus restos. Ah, tá aí, ó, tá, ela acompanhou sim, ó. Houve, porém, um instante em que a corda magnética cedeu e me vi libertado. Pus-me de pé sobre a cova. Reconhecia-me fraca, faminta, sedenta, dilacerada. Não havia tomado posse de meus próprios raciocínios, quando me vi cercada por uma turma de homens, que mais tarde vinha saber serem obsessores cruéis. Deram-me voz de prisão.
Um deles me notificou que o suicídio era uma falta grave, e que eu seria julgado em corte de justiça, e que não me restava outra saída, senão acompanhá-los ao tribunal. Obedeci, e para logo fui por eles encarcerada em tenebrosa furna, onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas. Esses malfeitores me guardaram em cativeiro e abusaram de minha condição de mulher, sem qualquer noção de respeito ou misericórdia. Somente, após muito tempo de oração e remorso, obtive o socorro de espíritos missionários, que me retiraram do cárcere depois de enormes dificuldades, a fim de que me internarem num campo de tratamento. A narrativa, olha só, ela ficou realmente, eu tinha esquecido desse detalhe, ela ficou lá, não sabe quanto tempo, né, acompanhando a decomposição. Porque o espírito perde essa noção de tempo, né, nessa condição. E aí, olha só, depois disso tudo, ainda apareceram esses espíritos infelizes. Porque no mundo espiritual, nós temos os espíritos e tem aqueles que morrem, desencarnam, em situações de maldade. São espíritos que fazem maldade aqui e continuam fazendo lá. E viram que ela era um espírito ali enfraquecido, né? Que tinha cometido suicídio, quer dizer, tinha a culpabilidade, envolveram, né, para obsidiá-la, levaram para as regiões trevosas e de lá a prejudicaram, abusaram, né, porque eles são muito materializados, até que um momento que ela não ajuda, os espíritos chegaram e a retiraram e a levaram para um campo de tratamento. Esse tempo é variável de situação para situação, né? Isso. Vai depender da possibilidade daquele espírito que está naquela condição ter um momento de lucidez, um momento de pensamento positivo, talvez por essas orações que você estava falando antes, que chegam, né? Cria aquela, abrem uma porta, e ali às vezes há a possibilidade de enxergar um amigo, ela ser resgatada, e sempre vai ser resgatada. Agora, esse tempo de resgate para sair dessas regiões dolorosas é em função do próprio eu, da própria consciência de cada um de nós. Porque os anjos de Jesus, os amigos espirituais maiores, estão sempre tentando nos estender a mão, mas nós não enxergamos as mãos, nós nos revoltamos com a situação, não aceitamos, blasfemamos. Então a gente cria um psiquismo que não abre essa porta que você falou de resgate, né? Mas para todos esse momento chega, e para ela chegou, e ela foi levada para um campo de tratamento. Tá bom? Conforme a gente falou no início da mensagem, né, isso é de cada espírito. Sim. O próprio, né, se você pode ler ou ver o próprio filme de Nosso Lar, né, de André Luiz, embora não seja um suicídio direto, mas ele passa por uma situação totalmente diferente. São 8 anos numa situação lá, né, de uma região inferior, né? Isso. Ele não passou por essa perspectiva da mulher, mas ele passou também por um sofrimento. Para ele não conseguiu medir o tempo também, mas foram 8 anos e uma condição difícil, justamente pela situação que ele estava. Mas ele também foi socorrido, né? E todos serão socorridos. Todos seremos socorridos, com momento. certeza. Bom, pelo menos isso é uma coisa que nos felicita, ou seja, a ajuda chega para todos, né? Depende do coração e da mente daquele que precisa ser ajudado, né? Justamente. Bom, nosso tempo, a gente passou até um pouquinho. Passou um pouquinho da hora, né? Então, eu agradeço, Manuel, por sua mensagem, por nos trazer, né, mais esse momento de reflexão durante esse mês tão importante que é o Setembro Amarelo. A ideia nossa foi trazer esse alerta nesse mês que nós estamos, né, trabalhando nesse tema, e conscientizar a todos que puderam nos escutar da nossa responsabilidade perante a nossa vida, e que esses atos às vezes podem trazer tantas dificuldades para nós como dessa irmã que foi narrada aqui. Que a gente possa pensar e refletir com muito carinho sobre isso tudo e ajudar aqueles principalmente que estão passando por situações próximas a isso, né? Que a gente sempre esteja disponível, né, para ouvir para ajudar, isso mesmo. Bom, agradeço, Manuel, agradeço a todos os ouvintes. Tenham todos um excelente dia de feriado e um ótimo fim de semana. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.